Olá, sou a professora Carla. Vou estar com vocês nessa disciplina de análise de sistemas e vou apresentar para vocês aqui o resumo do plano de ensino. O curso é o curso técnico em informática para a internet. A disciplina é análise de sistemas com carga horária de 60 horas. Meu nome é Carla Farinha. Meu e-mail é carlafarinha@ifma.edu.br. Essa turma é do segundo semestre de 2015. Bem, eu tenho doutorado pela UFMA na área de ciência da computação, com ênfase em inteligência artificial e engenharia de software. Atualmente, eu sou professora do Magistério Superior do IFMA do campus São Luís, Monte Castelo. Bem, a ementa dessa disciplina de análise de sistemas é Teoria Geral de Sistemas, Modelagem de Dados, Metodologias para o Desenvolvimento de Sistemas, Fundamentos da Orientação a Objetos, Modelagem das Funcionalidades do Software com casos de uso, Identificação de classes a partir de casos de uso, Modelagem da realização dos casos de uso com diagramas de interação de classes, Uso dos estereótipos da UML no modelo de análise, Visão geral da análise e design, Diagramas da UML, casos de uso, sequência, colaboração, classes, objetos, estados, atividades, componentes e implantação. E modelagem de UML usando uma ferramenta tipo Case. O objetivo geral da disciplina é empregar uma abordagem sistemática para a resolução de problemas usando metodologias de análise e desenvolvimento de sistemas. Os objetivos específicos de acordo com as unidades. Então, a nossa disciplina Análise de Sistemas, ela está dividida em 3 unidades. Na unidade 1, o objetivo é compreender os conceitos básicos da análise e projeto de sistemas e o papel do analista de sistemas. Conhecer as metodologias para o desenvolvimento de sistemas e compreender os conceitos básicos da orientação a objetos. Já na análise 2, você vai compreender o conceito de requisitos, conhecer a visão geral da análise e design, que é a mesma coisa do projeto, conhecer e aplicar o diagrama e o detalhamento dos casos de uso da UML, utilizando a ferramenta ASTA. Já na unidade 3, vocês vão aplicar o diagrama de sequência e o diagrama de classe, utilizando a ferramenta ASTA. Os conteúdos que vocês verão. Na unidade 1, vocês verão a teoria geral de sistemas, modelagem de dados, metodologias para o desenvolvimento de sistemas e fundamentos da orientação a objetos. Na unidade 2, requisitos, visão geral da análise e design, uso dos estereótipos da UML no modelo de análise, os diagramas da UML que vocês vão ver é o caso de uso, modelagem das funcionalidades do software com casos de uso e modelagem da UML usando uma ferramenta tipo Case, que aqui no caso será a ferramenta ASTA. Na unidade 3, vocês verão a modelagem da realização dos casos de uso com diagramas de interação, que será o diagrama de sequência e o diagrama de classe. Vocês vão modelar esses diagramas utilizando a ferramenta ASTA. Quais são os procedimentos de ensino? Então, vocês vão ter, na unidade 1, slides, apostila, material complementar, com capítulos de apostila e artigos de revista. Na unidade 2, vocês vão ter também slides, apostila, videoaulas e material complementar, tanto apostila quanto artigos de revista. Já na unidade 3, vocês também terão slides, apostila, videoaulas e material complementar, que é apostila e artigos de revista. Como é que vai se dar a avaliação durante a disciplina de análise de sistemas? Na unidade 1, vocês vão responder o questionário, que ele vai valer 10 pontos. Já na unidade 2, você vai ter um tipo de tarefa, que é a tarefa de envio de arquivo 1. Ela também vai valer 10 pontos. Só que essa é uma atividade em que eu vou passar um estudo de caso para vocês, eu vou dar uma situação para vocês
e vocês vão tentar resolver essa situação através da análise de sistemas. Ou seja, vocês vão desenvolver diagramas da UML. Só que na primeira vez em que o aluno ele desenvolve um diagrama UML, ele ainda não tem uma experiência. Então, é necessário ter um feedback sobre aquele diagrama criado. Então, primeiro vocês vão utilizar a ferramenta, desenvolver o diagrama e vão enviar a tarefa. O tutor de vocês vai analisar a tarefa que foi enviada e vai devolver dando feedback, pedindo possíveis alterações ou pedindo que vocês adicionem alguma coisa que vocês esqueceram. Aí vocês vão pegar esse feedback, refazer novamente o diagrama na ferramenta Asta e enviar novamente para que o tutor possa fazer uma nova avaliação. Além da criação do diagrama de caso de uso na ferramenta Asta, para essa primeira atividade aqui, na tarefa de envio de arquivo único, vocês também vão enviar o detalhamento dos casos de uso, certo? Na unidade 3 também é uma tarefa de envio de arquivo único. Só que vocês vão desenvolver agora 2 diagramas da UML, utilizando a ferramenta Asta, o diagrama de sequência e o diagrama de classe. Vai ser da mesma forma como foi na unidade 1. Primeiro vocês vão fazer o diagrama de classe e o diagrama de sequência na ferramenta Asta, enviar para o tutor. Depois que você enviar, o tutor vai analisar, vai dar um feedback, vai pedir possíveis alterações, certo? Aí você vai refazer os seus 2 diagramas e vai enviar novamente para que o tutor possa fazer uma nova avaliação, certo? Os recursos que nós vamos utilizar durante a disciplina: apostila, artigo de revista, apresentação de slide, vídeos explicativos, e nós vamos utilizar também a ferramenta Case Asta. As referências básicas. Primeiro nós temos, utilizando o ML e padrões, uma introdução à análise e ao projeto orientado a objetos, que é do autor Larman, de 2007. Nós temos o ML Guia do Usuário, de Busch, Rumbaust e Jacobson, de 2006. Nós temos artigos da revista Engenharia de Software Magazine, que vai estar disponibilizado para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. E como referência complementar, nós temos Metodologia para o Desenvolvimento de Projetos de Sistemas, de Oliveira, de 1999. E também o ML Essencial, um breve guia para a linguagem padrão de modelagem de objetos, de Fowler, 2005. Então, esse foi o resumo do plano de ensino da disciplina de análise de sistemas. E agora eu vou iniciar com vocês uma pequena introdução para a disciplina. Bem, o que é um sistema? Hoje em dia, praticamente os sistemas estão em todos os lugares. Se você vai num banco, tem um sistema informatizado lá nesse banco, seja no banco, seja no caixa eletrônico. Então, eles estão praticamente em todos os lugares. Mas o que é um sistema? É um conjunto de elementos interrelacionados com um objetivo comum. Existem problemas diferentes e soluções comuns. Por exemplo, se eu tenho que armazenar dados, um cadastro de usuário para um sistema acadêmico. E eu tenho também que fazer um cadastro de usuário para um sistema da biblioteca, que gerencia um empréstimo de livro. Então, a solução para cadastrar este usuário é uma solução comum, só que eu tenho problemas diferentes aí. No primeiro caso que eu acabei de citar, eu tenho um problema de um sistema acadêmico, ou seja, para registrar notas, disciplinas e etc. daquele aluno, o histórico daquele aluno. Já no caso da biblioteca, o meu problema é diferente. Eu vou gerenciar o meu empréstimo de livro. Quando que aquele livro foi pego emprestado, quando é que ele tem que ser devolvido,
e assim sucessivamente. Então, são problemas diferentes. Então, os sistemas, eles possuem características independentes de onde se encontram. Como eu acabei de citar várias características aí. Todo sistema, ele tem 4 características básicas. São os elementos ou entidades, as relações entre os elementos, todos eles possuem um objetivo comum e todos eles também possuem um meio ambiente de onde eles vão estar inseridos. Por exemplo, no caso lá da biblioteca, que vai gerenciar o empréstimo de livros. Quais são os elementos? São livros, usuários. Qual é a relação entre os elementos? É que um usuário ele pode locar livros. Os livros são locados pelos usuários. Então, esse é um exemplo aí de relações. Qual é o objetivo comum desse sistema? A alocação de empréstimo, ou seja, o gerenciamento dos empréstimos dos livros daquela biblioteca. E qual é o meio ambiente que eles estão inseridos? Ou seja, na biblioteca. Esse é o ambiente, seja de uma escola, seja de um farol da educação e etc. Então, esses são exemplos aí das 4 características básicas de um sistema. Já um sistema que não é informatizado, por exemplo, como o carro. Então, quais são os elementos? Motor, roda, direção e etc. Quais são as relações entre esses elementos? São relações estruturais, como o motor está ligado lá na direção do carro e etc. Qual o objetivo comum de um carro? A locomoção. Qual o meio ambiente que ele está inserido? Seja na cidade, seja no país e etc. Certo? Então, ficou entendido isso? Vamos agora passar para a classificação de um sistema. Os sistemas, eles têm diversas classificações. Vou mostrar aqui algumas para vocês. Por exemplo, sistemas concretos e abstratos. Sistemas concretos são aqueles que existem fisicamente, como eu acabei de dar o exemplo do carro. Esse é um sistema concreto. Já um sistema abstrato, esse no caso da biblioteca, ele não existe fisicamente, ele é um sistema, ele é um modelo ou representação desse nosso mundo físico que gerencia o empréstimo de livros na biblioteca. Eu também tenho outras 2 classificações, que são artificiais e naturais. Sistemas naturais são aqueles que existem na natureza, e os sistemas artificiais são aqueles que são criados pelo homem. Eu tenho também um outro tipo de classificação, como o aberto e o fechado. Os sistemas abertos, eles realizam trocas com o meio ambiente. Por exemplo, esse sistema da biblioteca, ele é um sistema aberto, porque ele recebe troca do meio ambiente. O usuário vai lá, aloca um livro, depois o usuário vai lá, devolve um livro. Então, ele está tendo uma troca lá com o meio ambiente. Já o sistema fechado, não. É aquele que existe sem ter nenhuma troca com o ambiente. Como eu já disse anteriormente, os sistemas, eles existem em todos os lugares. Toda empresa hoje praticamente tem um sistema. Seja um sistema de venda, seja um sistema financeiro para controlar quanto que cada empregado ganha, seja o sistema de informação que vai gerenciar os dados desses empregados. Então, hoje em dia, os sistemas estão em todos os lugares. E como eu disse, não existem somente sistemas informatizados, existem também sistemas que não são informatizados. Então, o sistema. O sistema ele é um conjunto de objetos unidos por alguma forma de interação ou interdependência, segundo Chiavenato. Já para Dias e Gaziano, o sistema ele é um conjunto de partes coordenadas que concorrem para a realização de um conjunto de objetivos. Já para Somerville, sistema é uma coleção significativa de componentes interrelacionados que trabalham em conjunto para atingir algum objetivo. Vamos ver agora
aqui a diferença entre dados, informação e conhecimento. Dado é uma coisa que não possui significado. Dado, ele pode ser qualquer coisa. Pode ser representado por letras, números, imagens ou sons. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu esteja com a lista de números de telefone que está armazenado no meu celular. Para mim, essa lista com os números de telefone tem um significado, são números de telefone dos meus amigos. Então, para mim, isso não é dado. Agora, se eu mostrasse essa lista de telefone para vocês, seriam simplesmente dados, porque vocês não conhecem os meus amigos, então isso não possui um significado para vocês, certo? Se eu mostrasse para vocês um livro de análise de sistemas escrito em chinês, seria dado, porque aquilo ali não tem significado para vocês, vocês não entendem chinês. Para a pessoa que entende chinês, aquilo ali tem um significado, então já não é mais dado. Então, a definição de dado depende do ponto de vista de quem está analisando. Para mim, a minha lista telefônica, que está armazenada no meu celular, não são dados. Mas para vocês, serão dados. Então, a definição de dado depende de quem está analisando. Depende do ponto de vista de quem está analisando. Já a informação, ela possui significado. São dados que foram organizados de modo a terem significado e valor para quem está recebendo aquela informação. A informação é a parte utilizável dos dados. Ou seja, para mim, a minha lista telefônica que está armazenada no meu celular é informação. Já a lista telefônica que está armazenada no celular de vocês, para mim, é simplesmente dados. Por quê? Porque para mim não possui nenhum significado. Certo? Então, ficou entendido a diferença entre dados e informação? Vamos passar agora para o que é conhecimento. Então, conhecimento são dados e informações organizados e processados para transmitir entendimento, experiência, aprendizagem e prática aplicados a um problema. Vamos imaginar que uma empresa que pega para estágio, ela começou a analisar que os alunos com média acima de 7 tiveram maior sucesso profissional. Então, isso leva ao entendimento que aquela empresa deve entrevistar para pegar estagiários somente com médias acima de 7, porque aqueles vão ter um sucesso profissional maior, ou seja, terão uma probabilidade maior de terem um sucesso do que aqueles que estão com média abaixo de 7. Então, a empresa aprende isso, pega esse conhecimento e vai começar a entrevistar somente candidatos com média acima de 7. Então, isso para ela foi um conhecimento, foi uma aprendizagem, aquilo que ela aprendeu a partir daquela experiência de estágio. Então, isso é conhecimento, certo? Agora vamos ver o que é um sistema de informação. Um sistema de informação ele é necessário para qualquer tipo de informação, de organização, desculpa, não de informação. O sistema de informação ele é necessário para qualquer tipo de organização. Por quê? Porque ele que auxilia na tomada de decisão. Todo sistema de informação ele tem a entrada, processamento e a saída. Vamos imaginar no caso da biblioteca, que foi o que eu já dei o exemplo. Qual que seria a entrada no caso da biblioteca? Seriam os livros, os usuários. Qual é o processamento? Gerar aquele empréstimo. Dizer qual é a data que aquele usuário está levando aquele livro. Dizer qual é a data que aquele usuário tem que devolver aquele livro. A saída é o quê? O livro emprestado para o usuário. Então, todo sistema de informação, independente dele ser informatizado ou não, ele tem essa entrada, processamento e saída. Vamos imaginar que o cartório também é um exemplo de sistema de informação. Só que o cartório ainda não informatizado. Naquele que você chega lá para reconhecer uma firma.
assinatura. Então, qual que é a entrada? A sua assinatura. Qual que é o processamento? O atendente vai pegar aquela sua assinatura, vai lá no arquivo dele, vai comparar com a assinatura que ele tem armazenado no cartório. Esse é o processamento, a comparação das assinaturas. A saída qual é? Onde ele vai reconhecer aquela firma, onde vai ter lá um carimbo. Então, essa é a saída. Então, tá aí um exemplo de sistema de informação, só que não informatizado. E o que vem ser a análise, que é isso que nós vamos estudar aqui nessa disciplina? Então, a análise, primeiro eu vou ter que estudar um problema para me poder resolver esse problema. Qual que é o propósito da análise? É modelar um sistema de forma que ele possa ser entendido. Então, por que eu tenho que analisar? Porque se eu entendo o problema, eu consigo resolver ele de forma mais fácil e de forma correta. Ao contrário, se eu começar logo pela implementação e eu não ter o conhecimento do problema, eu não vou saber nem o que implementar. Por exemplo, no caso da biblioteca, se eu não entendo do negócio, se eu não sei que um usuário ele pode pegar 2 livros por vez, se eu não sei que o usuário ele pode ficar com o livro durante 7 dias, como é que eu vou modelar esse meu problema? Como é que eu vou tentar resolver, dar uma solução informatizada para esse problema se eu não conheço o meu problema? Então, por isso que eu não inicio logo pela implementação, porque eu vou demorar muito mais tempo. Eu tenho que primeiro entender o meu problema para que eu possa gerar uma solução para esse problema, certo? E o que é a análise e projeto de sistemas? A análise de projeto de sistemas vai me representar o estudo detalhado de uma área de desenvolvimento de um conjunto de softwares integrados destinado à execução, controle e acompanhamento do processo. A análise de projeto de sistemas é realizada através de um projeto de desenvolvimento que mostra claramente quais são as etapas a seguir para produzir um software de qualidade, ou seja, produzir um sistema de qualidade que vai me resolver aquele meu problema de forma satisfatória. A análise, ela modela o problema e consiste das atividades necessárias para entender o domínio do problema. É uma atividade de investigação, onde eu vou entender o que deve ser feito. Já o projeto, ele modela a solução e consiste das atividades de criação, de como que aquilo vai ser feito para solucionar aquele meu problema que eu tenho lá na análise. A análise consiste das atividades feitas com ou para o conhecimento do cliente. A informação produzida é a que o cliente deve discutir e aprovar. Já no projeto, inclui as atividades que resultam em solução para o problema discutido na análise, aquilo que interessa apenas ao programador, aquele que vai estar implementando o sistema. O objetivo da análise e projeto de sistemas é introduzir um processo ao analista, ao projetista e aos programadores de compreensão e utilização de um método sistemático para o desenvolvimento de sistemas informatizados e de boa qualidade. Então, é isso que vocês vão aprender aqui nessa disciplina de análise e projeto de sistemas. A desenvolver sistemas informatizados e de qualidade. Ou seja, desenvolver o quê? Uma boa documentação, uma boa análise. Vocês vão entender para que depois que eu consiga representar uma solução, eu possa implementar aquela solução. E ela atenda de forma adequada aos meus usuários, aos meus clientes que vão estar utilizando aquele sistema. Então, eu espero que vocês façam um bom proveito da disciplina. Qualquer dúvida eu estou à disposição, os tutores também vão estar à disposição de vocês para poder tirar quaisquer dúvidas que tenham ao longo aí do decorrer do processo da aprendizagem.
Desejo a todos um ótimo estudo e que tirem bom proveito da disciplina. Agradeço a atenção.